Seguindo aí a nossa sequência de exercícios para desenvolvimento do raciocínio lógico, eu vou trazer hoje um probleminha um pouquinho maior do que os anteriores. Quem não viu os anteriores, pode assistir o vídeo aí no canal, vai estar o link na descrição desse vídeo. Tá? A gente começou com probleminhas mais simples, então só lembrando o que são os probleminhas de lógica, de desenvolvimento do raciocínio lógico. São alguns problemas que trazem informações incompletas e você vai juntando essas informações e usando deduções lógicas para chegar num resultado e resolver a questão proposta. Então, agora nós vamos fazer um problema um pouquinho maior com uma nova estratégia de resolução. Então, vamos lá. As 5 famílias que vivem no lado norte de um dos quarteirões da Avenida Solar fizeram recentemente reformas em suas casas. Uma família instalou ar-condicionado. As 5 casas são numeradas de 101 a 109, do oeste para leste. Das dicas que se seguem, determine a cor de cada casa, o nome da família que vive em cada uma e qual a melhoria que cada família fez em sua casa. Essas dicas eu não vou ler agora não, eu já vou passar aqui para o próximo slide, que a gente vai ler essa dica uma a uma, tá? Não tem porquê eu ficar lendo todas elas. Então eu vou dar essa dica aqui para vocês. Para resolver um probleminha como esse, eu monto uma tabela, isso aqui vai me ajudar bastante, onde eu coloquei nas colunas a numeração das casas. Lembrando, as casas estão de um lado do quarteirão, normalmente nós temos apenas os números ímpares de um lado e pares do outro. Então, aqui no slide anterior, fala que elas são numeradas de 101 a 109. São 5 casas. Então, nós temos 101, 103, 105, 107, 109. Combinando com a numeração da casa, nós temos a cor referente a cada casa, a família e a reforma que foi feita. Lembrando que não vão estar aqui nas dicas, uma das reformas foi um ar-condicionado que está no enunciado do problema. Então, vamos lá, vamos ver o que a gente tem de informações aqui e aí eu vou mostrar uma nova estratégia de resolução para vocês, que é, quem estiver fazendo aí no caderno, faça a caneta o que você tem certeza e a lápis o que você tem dúvida. E agora, diferente dos exercícios anteriores, vão aparecer aqui situações que podem ser e que não podem ser. E aí eu vou mostrar as duas estratégias para vocês. Então, vamos lá. Primeira coisa, pausa e tentem fazer sozinhos. E daqui a pouquinho, play de novo aqui no vídeo para ver a resolução comigo. Espero que vocês tenham feito. Vamos ver agora como é que vai ficar a resolução. Dica 1. Os Queiroz moram ao lado da Casa Branca, onde um quarto a mais foi construído. Essa informação não me acrescenta nada na tabela, eu vou deixá-la para uma próxima leitura. Os Loureiro, que não acrescentaram um quarto à casa onde moram, vivem ao lado e ao leste da casa em que se construiu uma garagem. Aqui eu tenho informação importante. Se o Loureiro vive ao lado e ao leste, então o Loureiro não pode estar na casa 101, porque não tem nenhuma casa a oeste dele. Ele pode estar em qualquer casa, exceto na 101, e automaticamente a casa que construiu uma garagem não pode ser a 109, porque o Loureiro tem que estar a leste dela e não tem nenhuma casa a leste da 109. Então, olha o que eu coloquei ali. Coloquei em verde e riscadinho, ou seja, Loureiro não pode ser a família que mora na 101 e a garagem não pode ser a reforma feita na casa 109, tá? Vocês podem fazer isso a lápis aí no caderno e riscar. Dica 3. Há uma casa entre a casa do Junqueira e dos Oliveira. Os Junqueira vivem ao lado da casa amarela dos Guimarães. Tá. O que eu tenho aqui de informação? Como há uma casa entre Junqueira e Oliveira, então vamos lá. O Junqueira e Oliveira podem estar na casa 101 e 105. E olha só, agora eu não coloquei riscadinho, tá vendo? Porque, na verdade, a 101 não pode ser Loureiro, mas nesse momento ela pode ser Junqueira ou Oliveira. Então, mas eu não tenho certeza, então não posso pôr de vermelho, não posso colocar caneta. Vou colocar clarinho ali de verde, ou é Junqueira ou é Oliveira, é uma possibilidade. Então, veja bem, duas informações importantes aqui. Primeiro, não falou que é nesta ordem, por isso eu tenho Junqueira / Oliveira. Poderia ser Junqueira na 101, Oliveira na 105, ou Oliveira na 101 e Junqueira na 105,
tá? Porque tem uma casa entre eles. Mas também poderia ser na 103 e 107, porque só falou que há uma casa entre eles. E também poderia ser a combinação 105-109. Então, na verdade, olha ali o que aconteceu. Essa combinação Junqueira-Oliveira, por enquanto, ela está podendo acontecer em qualquer uma das casas. Mas eu preferi colocar aqui na tabela, porque eu tenho uma informação em breve que vai me ajudar aqui, tá bom? Dica 4. A casa 107 é marrom. Pronto, isso aqui já é uma informação certa, já posso colocar a caneta. A casa 107 é marrom e fica ao lado da casa amarela. Então, eu sei que a 107 é marrom e que ou a 105 ou a 109 é uma casa amarela, tá? E aí, eu vou lembrar lá da dica 3 acima, que fala que o Junqueira vive ao lado da casa amarela dos Guimarães. Então, o que vai acontecer? Se o Junqueira vive ao lado da casa amarela, se a amarela for 105, o Junqueira pode ser 103 ou 107. Se a amarela for 109, o Junqueira vai ser a 107. Então, nesse momento, eu elimino a possibilidade do Junqueira estar na 101, na 105 ou na 109. Então, eu vou ter a combinação Junqueira-Oliveira apenas na casa 103 e 107. Ok? Além disso, a gente pode também inserir a informação de que ou na 105 ou na 107 mora a família Guimarães, já que a casa amarela é dos Guimarães. Bom, as duas casas brancas não ficam uma ao lado da outra e somente uma fica em um dos extremos do quarteirão. Não conseguimos colocar nada que agregue valor nesse momento com essa informação. Nem os Guimarães, dica 6, nem os Guimarães nem a família da 101 ampliaram a cozinha. Então, nesse momento aqui, nós podemos afirmar que a cozinha não é a reforma da 101. A dos Guimarães a gente não precisa colocar ali, porque a gente não sabe qual dos dois é o Guimarães. Então, a gente pode deixar só indicado como está mesmo, apenas retirando a possibilidade da reforma da cozinha ser na 101. Dica 7. Há uma casa entre a vermelha e a que reformou o sótão. Também essa dica não vai me agregar nada no momento. A 8. Os Oliveiras não são os que moram na casa onde um quarto a mais foi construído. Também não tem como a gente confirmar nada. Mas a 9 é importante. Os Loureiro moram numa das extremidades do quarteirão. Lá no início, nós vimos na dica 2 que o Loureiro não pode morar na 101, que inclusive ele vive ao lado, né, e ao leste da casa em que construiu uma garagem. Então, se ele não pode morar na 101 e ele mora em um dos extremos, então, obrigatoriamente, ele mora na 109. E se ele mora ao leste da casa em que se construiu uma garagem, então, só que antes disso, né, antes da gente fechar a garagem aqui, eu coloquei uma outra informação interessante, porque se o Loureiro está na 109, a gente tinha a possibilidade dos Guimarães estar na 105 ou na 109, então nós temos os Guimarães na 105. E como na 103 e 107 tem Junqueira e Oliveira, não sabemos a ordem ainda, mas os dois ocuparam essas duas casas, sobra o Queiroz na casa 101, tá? E agora sim, o Loureiro vive a leste da casa em que se construiu uma garagem. Então, eu já coloco aqui todas essas informações como definitivas. E agora eu vou ter que fazer uma nova leitura. Eu preciso fazer quantas leituras forem necessárias para a gente fechar todas as informações, tá? Ah, eu já sei ali, ó, que a casa amarela agora é a 105. Vamos chegar ali na confirmação dela. Primeira dica, os Queiroz moram ao lado da Casa Branca, onde um quarto a mais foi construído. Essa dica na primeira leitura não falou nada para mim, mas nesse momento ela me fala que a casa 103 é branca e que nela foi construído um quarto a mais, porque é a casa que está ao lado do Queiroz. Os Loureiros, a gente já fechou as informações, né? A 1 e a 2 já foram fechadas aqui, então o Loureiro não acrescentou um quarto, tá? Inclusive está lá na 103 o quarto. Vive ao lado e ao leste da casa em que se construiu uma garagem. Perfeito. Dica 3. Há uma casa entre a dos Junqueiras e Oliveira e o Junqueira vive ao lado da casa amarela dos Guimarães. Agora a gente fecha ali, ó, a casa amarela como sendo a casa dos Guimarães.
Com relação à ordem do Junqueira e Oliveira, ainda não podemos falar nada. Só sabemos que as duas famílias ocupam a casa 103 e 107. A casa de número 107 é marrom, já fechamos essa dica também. As duas casas brancas não ficam uma ao lado da outra e somente uma fica em um dos extremos do quarteirão. Então, se a gente já tem a 103 como branca, se a gente coloca a 101 como branca também, elas vão estar uma ao lado da outra. Então, automaticamente, a outra branca vai ter que ser a 109. Elas não podem estar uma ao lado da outra. E sobrou para a casa 101 a cor vermelha. Então, a 101 é a casa vermelha. Nem os Guimarães, nem a família da 101 ampliaram a cozinha. Então, se o Guimarães está na 105, ele não ampliou a cozinha, nem a 105, nem a 101. Então, consequentemente, quem ampliou a cozinha foi a 109. Há uma casa entre a vermelha e a que reformou o sótão. Descobrimos que a 101 é vermelha, pulando uma casa que é a 103, a gente descobre que a 105 reformou o sótão. E sobrou para a família da 101 a reforma do ar-condicionado. E os Oliveiras, por fim, não são os que moram na casa onde um quarto a mais foi construído. Então, nós vamos ter o Junqueira na 103 e o Oliveira na 107. E aí, se a gente fizer a leitura de todas as dicas, todas elas precisam ser verdadeiras. Se tiver uma informação que esteja em desacordo com o que a gente colocou no gabarito, significa que a gente fez alguma coisa errada aí no meio do caminho. Então, aqui fica o gabarito desse exercício que parece complexo, mas não é. Essa é a minha estratégia de resolução, a dica que eu passo para vocês. E aí, cada um tem a sua estratégia. Comenta aí no vídeo qual estratégia que vocês utilizaram, se vocês têm um jeitinho mais fácil de fazer. E também, se vocês quiserem postar algum probleminha de lógica e algum link, alguma ideia, eu resolvo para vocês e posto aqui no canal, tá bom? Agora, para vocês não perderem o ritmo e colocar em prática tudo que vocês aprenderam, eu vou deixar esse desafio para vocês e ele vai ser resolvido em um próximo vídeo. Fiquem atentos. Um abraço.